Então, o que que a gente vê? Tem gente que diz que vive. Eu vivo pela fé. É mesmo? Vive pela fé? Mas está cobrando cachês absurdos em cima dos altares para pregar a palavra de Deus. Mas não vive pela fé? Por que que tem que estar aqui? Queridos, eu não estou dizendo que as pessoas que não trabalham no reino não são dignas de receber uma oferta. São sim, são dignos. Mas tem gente cobrando, dando o seu preço. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Passamos novamente um tempinho sem vídeo, mas estamos de volta e eu espero que essa palavra de hoje fale profundamente no seu coração e que resolva alguns problemas que pode estar acontecendo dentro do seu lar, através da falha de muitas vezes nós não fazermos o que precisa ser feito mediante essa palavra que nós vamos falar hoje. Ela está em 2 Timóteo 1,5 e diz assim: pela recordação que guardo de sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Temos o tema para essa ministração: herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Falando desse tema, iniciando o nosso vídeo, nós queremos falar um pouquinho a respeito disso, porque o apóstolo Paulo aqui está falando da fé de Timóteo, do seu discípulo amado. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas estão perdendo tempo na sua vida por causa de uma herança que é perecível. Nós vemos pais trabalhando demais, preocupados demais em gerar uma herança para os seus filhos, em deixar dinheiro, propriedades, empresas, tantas coisas. Eles estão focados nisso, em algo que é perecível, que passa, que é da terra. E nós, muitas vezes, nós esquecemos de deixar para os nossos filhos e para a próxima geração realmente não uma herança que perece, mas um legado de fé. Porque o legado de fé não é perecível, ele não é destruído, ele não acaba. Ele vai ficar lá implantado no coração do seu filho ou das próximas gerações. Então Deus, nesse tempo, através dessa palavra, vai nos chamar e está nos convocando para sermos esses geradores de legado na vida dos nossos filhos, dentro da nossa casa e até mesmo para outros filhos, para outras gerações, para outras famílias. Esse é um compromisso nosso, é um compromisso meu, é um compromisso seu. E nesse texto o apóstolo Paulo está reconhecendo a importância da criação que Timóteo recebeu, da fé que primeiro foi gerada dentro do coração da avó, da Lóide, da sua avó, e depois foi expandido. Então você vê uma família que primeiro habitou no coração da avó a fé em Jesus, depois essa avó provavelmente gerou no coração da Eunice, da sua filha, e agora ele está dizendo essa mesma fé que habitou na sua avó e na sua mãe, eu vejo que ela habita no seu coração. Então, apóstolo Paulo está reconhecendo a importância de um lar cristão, de um lar que se preocupou de ser um exemplo excelente para Timóteo. A fé que habitou nelas agora habitava dentro do coração de Timóteo. Então você vê que Timóteo, ele deve ter crescido dentro desse lar, porque ele era ainda jovem. Então acredita-se aqui que Timóteo provavelmente, desde muito pequeno, viu o legado da fé da sua avó e da sua mãe. E com isso, hoje ele experimentava esse legado. Hoje o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu vejo em você, e não é uma fé fingida não. Timóteo, eu reconheço a sua fé. E o fato de Timóteo ter parentes cristãos, queridos, não asseguravam a sua salvação, mas elas foram o instrumento usado para gerar um legado de fé na vida dele. Eu ter parentes, familiares cristãos não me assegura a salvação. Eu vou precisar correr atrás da minha salvação, sim. Mas, no caso de Timóteo,
Essa fé foi gerada porque a sua avó e a sua mãe se tornaram instrumentos na mão de Deus, que deixaram o mesmo legado de fé que elas tiveram em Jesus. Agora Timóteo desfrutava desse legado. Então hoje, o que nós temos? Nós temos hoje pais lutando dia e noite, sol a sol, para deixar uma herança, para deixar dinheiro, trabalham, doam todo o seu tempo, se desgastam, e acaba que muitas vezes os seus filhos, quando pegam essa herança, não sabem como fazer, não sabem como agir, não sabem como desfrutar disso. E é muito triste, porque eles acabam pegando isso que o pai, a mãe, os avós lutaram tanto, uma herança perecível, que com uma falta só de sabedoria já se destrói. Então nós vemos hoje uma geração muito preocupada em ficar rica, em ter abundância de tudo, e querendo fama, querendo riqueza, muito gananciosa, muito focada em ter herança. E poucos pais preocupados em deixar esse legado de fé, em deixar para as gerações futuras uma fé em Jesus que não vai perecer, e não vai acabar, porque é triste, queridos, você observar tantos pais que trabalham tanto, se esforçam tanto para deixar dinheiro, deixar herança, deixar bens para os seus filhos, e aí o filho vai, pega sem a sabedoria, sem esse mesmo entendimento do seu pai, até que gerou um bom resultado na sua vida financeira, e acabam do dia para a noite, e destrói isso em pouco tempo, em tão pouco tempo. Então, o que eu quero que a gente entenda hoje nessa palavra? Que nós precisamos estar realmente empenhados em gerar uma fé não fingida no coração dessa geração. Quantos de nós está empenhado realmente em deixar um legado de fé? Em deixar no coração dos nossos filhos uma fé não fingida? Porque a apóstolo Paulo está dizendo, ele faz recordação que guarda nele a fé não fingida de Timóteo. Como assim? Então, se ele está falando de fé fingida, então existe a fé fingida? Sim, existe a fé fingida. O apóstolo Paulo disse, eu me recordo, em ti não existe uma fé fingida, ela é uma fé verdadeira. Eita, meu povo, misericórdia. Então, o que a gente vê aqui? Que tem um monte de gente com a fé fingida. Timóteo não tinha. Mas então, se ele fala que existe uma fé sem fingimento, é porque existe pessoas fingindo ter fé. E a gente sabe que está assim. Tem um monte de gente em cima dos altares fingindo ser o que não são, tentando mostrar o que não é, uma realidade que não é deles. A fé de Timóteo era uma fé fantástica, porque foi isso que foi gerado no coração. Existe, então, a fé que não vem da verdade, é uma fé mentirosa, de fingimento. Nós não podemos deixar que a nossa vida chegue nesse ponto, queridos. O ponto da gente ter que fingir ter uma fé que não temos. Então, o que nós temos que nos preocupar? Sim, de gerar uma fé autêntica, não uma fé fingida. A avó, a mãe, gerou uma fé verdadeira. E agora, com o auxílio do seu mentor, do apóstolo Paulo, ainda muito mais Paulo se alegra em saber que Timóteo vivia na verdade. Então, o que a gente vê? Tem gente que diz que vive. Eu vivo pela fé. É mesmo? Vive pela fé? Mas está cobrando cachês absurdos em cima dos altares para pregar a palavra de Deus. Mas não vive pela fé? Por que tem que ir? Queridos, eu não estou dizendo que as pessoas que não trabalham no reino não são dignas de receber uma oferta. São sim, são dignas. Mas tem gente cobrando, dando o seu preço, não é seu valor. Valor é diferente de preço. Tem pessoas que têm valores, outras têm preço. Então nós vemos hoje uma geração que tem preço. Para subir num altar para pregar a palavra de Deus, ela estipula o preço da palavra. Ela esquece que a palavra tem valores. E aí ela põe a palavra com o seu preço. Mas diz que vive pela fé. O sangue de Jesus tem poder.
Amados, que nós possamos vigiar e orar para que nós venhamos gerar verdadeiramente no coração dessa geração uma fé sem fingimento, uma fé autêntica, uma fé de verdade mesmo, que acredita, uma fé que não está sendo gerada pelo que ela está vendo ali, ó. Aqui está na minha frente, eu estou vendo, então eu acredito. Não, a fé verdadeira é a fé que você não viu, mas você acredita. Timóteo, não sei se ele chegou a conhecer pessoalmente tantos milagres que Jesus fez, não sei se ele chegou a ver tudo isso, mas foi gerado no coração dele, mesmo sem ver. Provavelmente ele não conheceu realmente Jesus. Então, amados, Timóteo provavelmente não viu tantas coisas assim pessoalmente, não viu, talvez não conheceu realmente Jesus pessoalmente, é provável que não, eu creio que não, mas na história dele, eles conseguiram enxergar o Salvador de uma forma poderosa. A fé deles era verdadeira, eles acreditavam mesmo sem ver. Do mesmo jeito que eu e você, nós não vimos Jesus pessoalmente. Nós nunca conhecemos Jesus pessoalmente. Nós não éramos daquela época que Jesus andou aqui. Mas bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Cremos no Filho de Deus. Cremos que Ele pagou um preço de salvação por mim e por você. E isso é precioso, é valioso demais. Nós somos bem-aventurados porque não vimos, mas cremos. Essa é a fé autêntica. Então, o que hoje os pais estão se estressando demais para deixar dinheiro para os seus filhos, mas eles não perseveram em deixar esse legado de fé. Muitos pais hoje não querem imprimir no coração dos filhos a palavra do Senhor. Não, queridos, não há nada de errado deixar herança. Não. Ah, pastor, está dizendo que é errado deixar herança. Não é. Só que esse não deve ser o meu foco e o seu foco. Nunca deve ser. Nos preocupar demais com o futuro, com o dinheiro, com a herança. Enquanto quando nós estamos focados demais nisso, muitas vezes nós negligenciamos esse legado de fé que nós temos que deixar no coração dos nossos filhos e das gerações, das próximas gerações. O que eu e você temos que lembrar? Da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou para o pai sem ter morrido e disse: eu quero a minha herança. Porque ele estava desejando sair pelo mundo, gastar tudo. E foi o que ele fez, ele destruiu tudo em pouco tempo. O pai tinha herança para ele? Tinha. Ele pediu na hora errada, no momento errado. Não tinha sabedoria nenhuma para administrar aquilo. Preferiu sair da presença do pai. Preferiu abandonar a casa do pai. Mas um dia, esse filho pródigo lembrou e sentiu saudade. Quando tudo se foi, quando a herança acabou, ele caiu em si. E ele lembrou do quê? Eu estou com saudade do abraço do pai. Eu estou com saudade da casa do pai. Eu estou com saudade do amor do pai, da presença do pai. Eu estou com saudade de ser chamado filho novamente. E ele foi com a expectativa de pelo menos ser um escravo, de ser um criado da casa do pai. Mas foi recebido pelo pai com alegria e muito, muito amor. Por que isso, queridos? Não adianta nós focarmos nas heranças perecíveis da terra, porque a palavra de Deus me diz que eu preciso buscar o reino e a sua justiça, porque as demais coisas me virão. Então, qual é o legado principal que eu tenho que focar, buscar? O reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Então, queridos, uma fé não fingida é uma fé que ela resiste ao tempo e às circunstâncias. Por quê? A fé fingida ela não vai durar muito tempo. E na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da batalha, essa fé fingida vai perecer também. Ela vai acabar, ela não vai estar ali presente. Eu não sei se você já viveu momentos que tudo que te restou foi uma fé autêntica. Para mim, várias vezes. Eu precisei dizer que mesmo naquele momento tão desafiador, e é um momento de luta, um momento de desafio, um momento de batalha,
É muito difícil você manter, mas é possível e é poderoso manter a fé. A fé autêntica, a fé que resiste à dor, a fé que resiste ao sofrimento, à vergonha, a não se deixar retroceder por conta da dor, do sofrimento, daquela circunstância. É a fé que resiste a tudo isso e não é abandonada. A fé autêntica, ela precisa e deve ser alimentada diariamente. Porque Romanos 10:8 diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que nós pregamos. A palavra de Deus precisa estar junto de nós, na nossa boca diariamente, no nosso coração diariamente. O que nós precisamos? Ser cheios, encher-nos diariamente da verdade. E a verdade é a palavra do Senhor, que é Jesus. Eu preciso, para ter uma fé autêntica, entender que eu preciso me alimentar da palavra, que ela deve estar junto de mim diariamente, todos os dias, sem falta. Perdão, gente, eu estou me recuperando ainda de um resfriado, tá bom? Lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serás por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, essa palavra está nos garantindo que esse é o modelo de fé que nós precisamos deixar para os nossos filhos. A fé de Timóteo não era superficial, mas era uma fé que era manifestada na vida diária dele, no seu relacionamento com Deus. Então, a Deuteronômio está dizendo, você precisa inculcar isso na mente dos seus filhos. Provavelmente, Lloyd e Eunice inculcavam diariamente a palavra do Senhor na mente e no coração de Timóteo. Por isso, Timóteo viveu uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. As pessoas podem olhar para mim e para você e dizer assim, do jeito que ela é aqui na igreja, ela é também na casa dela. Só quem pode normalmente falar isso são pessoas que convivem com a gente, a nossa família, os nossos filhos, maridos, esposa, aqueles que nos conhecem na intimidade. Essas pessoas, elas vão identificar se nós somos verdadeiramente aquilo que nós somos lá na igreja, na frente dos pastores, da liderança. Se desse mesmo modelo nós somos também na nossa casa. Na nossa casa, o nosso legado de fé deve ser extremamente o nosso foco diário. É aqui, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa família, é que nós conseguimos gerar no coração deles a palavra de Deus. Inculcar no caminho, sentado à mesa, andando, deitando, quando for deitar, quando se levantar, em toda circunstância, em todas as oportunidades, nós temos que ter essa preocupação de colocar e implantar uma fé verdadeira dentro do coração, uma fé autêntica do coração dos nossos filhos. Lá em Timóteo 2, no 17, no 26 também, depois você pode ler, diz que a fé deve ser acompanhada de obras. Porque a fé que não produz frutos práticos, ela é considerada morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Então, queridos, a maior obra que eu e você podemos deixar é o legado de fé para as futuras gerações. Que é a obra maior do que nós pregarmos a palavra de Deus, implantar e inculcar ela na mente dos nossos filhos, dos discípulos, das pessoas que estão próximas de nós, dos nossos familiares. Gente, isso é muito poderoso. Essa é a obra verdadeira que Deus colocou em nós, a fé nele, e disse, agora façam. Façam o ID. O ID é a obra. Pregar a palavra é a obra. É o ato mais nobre que eu e você temos e a maior responsabilidade na nossa vida, que é deixar um legado de fé no coração das gerações futuras. Porque nós vemos, como nós falamos, essa geração está meio que perdida, está meio sem saber
para onde correr, o que fazer. Todos os dias nós nos chocamos com algumas cenas. Hoje eu me choquei de ver uma multidão na porta de uma cadeia aplaudindo a soltura de alguém que vive uma vida totalmente no pecado, na destruição. E se isso não doer no nosso coração, de ver uma geração tão jovem envolvida com coisas ilícitas, meu Deus, e eu me pergunto, onde estão os pais? O que fizeram esses pais? Destruíram seus próprios filhos, porque estão deixando um legado de crime na vida do filho. Não está deixando um legado de fé, está deixando um legado de crime, uma herança. E esses jovens, queridos, vão perecer muito cedo. Isso é certo. Quem escolhe uma vida dessa, ele perece muito cedo. Não tem como viver muito tempo, não tem. Então, amados, qual é o impacto maior que eu e você podemos causar nessa sociedade que está vivendo isso aí? É nós olharmos para essa sociedade e dizer, mas eu posso fazer a diferença. Porque às vezes realmente nós temos um olhar e dizemos assim, não tem mais jeito, essa geração já se perdeu, não tem mais jeito, acabou. Mas essa é a minha responsabilidade, a sua, deixar um impacto positivo na nossa comunidade, na nossa família, na nossa igreja, com as pessoas que nós convivemos no dia a dia. Nós precisamos olhar isso, sim, com dor, mas também com responsabilidade de saber que nós podemos causar um impacto positivo no coração dessa geração. Então, queridos, o que eu e você hoje precisamos entender? Que nós não precisamos gerar no coração dos nossos filhos uma afeição, um desejo, um prazer de ter muita fama, de ter muito dinheiro, de ter heranças, quando na verdade o meu foco, o seu foco, deve ser deixar os mesmos valores que Deus implantou no nosso coração. Deixar no coração deles a fé verdadeira em Jesus, porque a fé no dinheiro passa, o dinheiro acaba. Nada é eterno aqui nessa terra. Nós presenciamos uma geração realmente vazia, focada em legados, focada em fama, uma geração tão apática, tão gananciosa, tão inconstante. Olha, a gente vê pessoas que elas estão enriquecendo à custa do vício do outro. Elas projetam coisas que deixam os outros viciados. As famílias, pais de famílias endividados por conta de vício de jogo ou de outras coisas, enquanto eles estão crescendo, enquanto eles estão prosperando. Então, Deus está nos chamando como cristãos, eu e você, nós somos os responsáveis para gerar um avivamento nas próximas gerações, através da fé na palavra de Deus. Eu e você somos esses avivalistas desse tempo, pessoas que têm a responsabilidade de mostrar para aqueles que Deus coloca no nosso caminho que isso tudo perece, tudo isso passará, tudo isso vai acabar, as coisas dessa terra vão passar. Hoje, queridos, eu tenho a alegria de dizer que eu tenho 2 filhas, que elas têm a mesma fé ou até mais poderosa que a minha. Eu tenho uma filha de 26 anos, uma de quase 18, que é especial, mas eu posso ver o que eu gerei no coração das minhas filhas, uma fé em Jesus, e eu me alegro com isso. A honra não é minha, a glória não é para mim, a honra e a glória é para Jesus, o autor e consumador dessa fé, porque assim como Lloyd e Eunice geraram no coração do seu filho Timóteo essa fé inabalável por Jesus, eu também pude ter a honra de gerar no coração das minhas 2 filhas esse amor por Jesus. E elas já são a próxima geração que vão deixar também o legado delas de fé. E isso é muito poderoso, isso é fantástico. E é isso que eu quero que você entenda, que não há alegria maior no coração de um pai ou de uma mãe de gerar uma fé genuína, autêntica no coração dos seus filhos. Que bênção é poder gerar fé no coração dos nossos filhos. Que bom é ver os nossos filhos se consagrando ao Senhor. Que maravilha é ver isso.
Então, essa é a nossa chamada para esse tempo. O Senhor está me chamando, está te chamando para essa responsabilidade de não focar só em deixar uma herança que perece, mas deixar um legado de fé nas pessoas. A herança é para as pessoas. O legado de fé é implantado na pessoa. E isso nunca passará. Porque a Bíblia diz, ainda quando ele estiver velho, mesmo que se desvie, ele volta, porque aquilo foi implantado, foi gerado no coração dos seus filhos. Então, queridos, que o Senhor nos ajude a gerar um legado de fé no coração dos nossos filhos e nas próximas gerações futuras também. Amém? Eu espero que essa palavra fale no seu coração e eu quero orar com você a respeito dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, te agradecendo por essa palavra tão poderosa. Pai, nós sabemos que existem pais tão focados em gerar heranças para os seus filhos, quando na verdade tudo que o Senhor deseja é que possamos gerar um legado de fé no coração dos nossos filhos. Obrigada, Senhor, porque eu pude ter a sabedoria do alto em implantar no coração das minhas filhas a mesma fé que eu recebi do Senhor Jesus. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E nós te agradecemos porque o Senhor, como autor, o Senhor a implanta dentro de nós. E nós temos a responsabilidade de fazer essa geração futura reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Não há herança mais poderosa do que gerar a fé no coração dos nossos filhos. E como filhos do Altíssimo, nós temos essa chamada para as próximas gerações. Que o Senhor nos ajude e que essa palavra venha ser implantada dentro da nossa alma, assim como a tua palavra, que a nossa mente fique inculcada com ela de noite, que possamos meditar nessa palavra de noite e entender a responsabilidade que nós temos de fazer com que as próximas gerações não pereçam por causa da preocupação com a sua herança, mas que a próxima geração seja focada em falar do amor de Deus e da fé que ele recebeu dos seus pais, a fé em Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a tua verdade, numa fé autêntica e a não ter uma fé fingida. Que nós possamos ser aquilo que nós somos na igreja, nós sermos também dentro dos nossos lares e muito mais quando nós assentarmos à mesa com os nossos filhos, com a nossa família, possamos ser o exemplo perfeito da fé que foi implantada pela tua palavra em nossos corações. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esse momento tão poderoso. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Amém, queridos? Graça e paz. Até a próxima palavra. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Shalom, shalom. Graça e paz.